Há alguns anos atrás, não muito tempo, mas tempo suficiente para que essa história ficasse marcante e não mais saísse da minha memória, enquanto eu era professor de ensino religioso, era uma final de manhã. Eu descia as escadas da escola, um grande colégio, quando eu fui abordado por uma aluna que tinha assistido minha última aula da manhã. Ela me chamou, pediu para conversar comigo em particular, e eu disse sim e queria conversar com ela, e obrigatoriamente eu iria conversar com ela enquanto eu almoçava, porque eu só tinha meia hora para voltar para a primeira aula da tarde. Ela me abordou com uma pergunta que foi completamente surpreendente, não era aquilo que eu esperava de uma abordagem de uma adolescente de 17 anos em uma situação como aquela. Então ela chegou e falou assim: eu quero te fazer uma pergunta. Deus sabe tudo? A minha resposta foi a resposta que você daria. Sim, Deus sabe tudo. E ela falou, insistindo, né? Tudo é quanto? Eu disse tudo, absolutamente. Então Deus sabe tudo sobre mim? Eu disse sim, Deus sabe tudo sobre você. Então ele sabe que eu sou infeliz? Eu disse, se você é infeliz, Deus sabe que você é infeliz. E ela insistiu mais ainda. Por que Deus me criou sabendo que eu seria infeliz? Aí a resposta começou a ser um pouco mais elaborada, porque a pergunta exigia. Eu disse, Deus não te criou para ser infeliz. A sua infelicidade pode ter múltiplos fatores, pode ser resultado das suas escolhas, pode ser resultado de uma escolha de outro, mas pode ser resultado da soma desses fatores todos em um mundo mau. Mas não significa que Deus intencionou a sua infelicidade, embora ele esteja ciente disso. Ele disse assim, Deus me criou mesmo sabendo que neste ponto da minha vida eu seria infeliz, isso é fato. É fato. E eu disse assim, mas Deus não te fez para ser infeliz, isso é fato também. E ela fez a pergunta, então para que ele me fez? Essa pergunta dela é de uma forma ou de outra a minha, a sua. E a pergunta que está em cada espaço desses que a gente ocupa, que a gente percorre, na visão que temos desse mundo em correria, é o ponto para onde as pessoas estão indo, conscientes ou não. Para quê? Por quê? Qual é o objetivo final de todas as coisas? Qual é o ponto de chegada nessa nossa caminhada? Eu quero conversar com você sobre isso nesse Fé para Hoje. Preciso te dar um recado muito especial e você vai rapidamente concordar comigo, eu espero. A gente não pode evitar lidar com dinheiro. Tá aí, olha para as coisas ao nosso redor e quase todas elas foram conquistadas com dinheiro, quando a gente fala de coisas. Mas o quanto isso ocupa espaço na nossa cabeça e nos tira a paz. A paz não é uma coisa, mas a ausência de dinheiro tira a paz. É por isso que a gente precisa, inteligentemente, com muita sabedoria e mais, sabendo que Deus disse a esse respeito, acertar na nossa relação com o dinheiro. A Novo Tempo, pensando nisso, pensando em você e pensando no nosso compromisso com a Palavra de Deus, traz esse guia de estudos para você, sobre uma educação financeira à luz da Bíblia, sobre ouvir Deus falar sobre esse assunto e confiar numa mente infalível sobre isso que é tão importante para a gente e é para Ele também, porque nós somos importantes para Ele. Esse guia de estudos aqui vai chegar até você e o primeiro passo é você pedir, simples assim. Você fala com a gente, entre em contato com esses canais que estão aparecendo para você, seja o site, seja o telefone, seja pelo WhatsApp, não importa, você pode escolher, fala com a gente, deixa seu endereço, faz seu cadastro e esse guia de estudos chega para você de graça. E aqui vai o nosso muito obrigado aos Anjos da Esperança que possibilitam esse envio. Faça isso o mais rápido possível e aproveite, adquira esse conhecimento que vai ser muito bom para todo mundo que está perto de você. Se você chegar para Deus, olhar bem nos olhos dele, se atentar para a voz dele e perguntar, Senhor Deus, por quê? Para quê? Qual é o objetivo final da minha vida? Ou simplesmente disser, por que você me criou? Não tenha dúvidas que a resposta de Deus é pronta, é rápida, é precisa. E ele não disse isso apenas uma vez.
A palavra de Deus confirma que se ao fazer essa pergunta, você deve esperar que ele diga, eu te fiz para a minha glória. O texto de Isaías é categórico quando ele diz, eu os criei para a minha glória. Foi para a minha glória que eu os criei e fiz. Lá em 1 Coríntios capítulo 10, verso 31, Paulo escreve sobre o que fazemos e por que fazemos. Portanto, disse ele, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo, desse tamanho é o tudo, para a glória de Deus. Nós fomos feitos para a glória de Deus e tudo o que fazemos, o fazemos para a glória de Deus. São muitos textos. Um pouco antes de Jesus ser levado à cruz, na sua oração sacerdotal, naquela noite dramática diante dos discípulos, isso está escrito no Evangelho de João, capítulo 17, a oração começa dizendo, Pai, é chegada a hora, glorifica o teu filho, para que o teu filho glorifique a ti. Ele coloca o objetivo da cruz e para onde ele está indo, glorifica o teu filho. A glória de Deus é o objetivo final de todas as coisas. Deus faz absolutamente tudo para a minha glória. Ele diz que nós fomos feitos para a glória dele, repito, tudo que fazemos, o fazemos para a glória dele. E o Filho veio, viveu de maneira impecável, perfeita, para a glória do Pai. E no final das contas, todo joelho se dobra para glorificar o nome de Deus. Paulo em Efésios repete e diz sistematizadamente, repetido e enfaticamente, para o louvor da glória da sua graça, para a glória de Deus. Portanto, essa expressão de viver para a glória de Deus, ou simplesmente dizer glória a Deus, deve estar na superfície dos nossos pensamentos. E vale muito a pena, pela importância do tema, nos colocar à disposição de estudar profundamente o assunto, pensar, porque é da nossa vida e é o objetivo final da vida de que estamos falando. A gente pode começar pensando na definição dessa palavra, glória, que no texto grego é doxa, que é a demonstração efusiva de algo. A glória a Deus é a demonstração efusiva de uma característica dele. Quando Deus diz que quer ser glorificado, ele está dizendo que ele quer ser demonstrado. Vamos voltar na história para um episódio onde Moisés estava ali. Nessas conversas dramáticas da Bíblia, onde Jesus estava ali conversando com Moisés e Moisés com o coração aberto, exposto, falando francamente com o seu Criador. Naquele episódio que está lá no livro de Êxodo, Moisés faz uma pergunta e um pedido. Não é um pedido qualquer, é o pedido. Moisés se dirige a Deus e diz, mostra-me a tua glória. E a resposta que Moisés ouve no pedido de mostra-me a tua glória é, eu vou passar diante de você, você não vai poder ver minha face. E ali, naquela estrutura que Deus monta para que Moisés possa contemplar o que pode ser contemplado sem ser consumido, a glória de Deus foi manifestada. E quando a glória de Deus foi manifestada, a descrição daquele que vislumbrou a glória, escreve que Deus diz que eu mostrarei diante de você toda a minha bondade, a minha misericórdia e a descrição de características de Deus. Muito se pode aprender sobre esse texto e fica para nós aqui um grande aprendizado de fato. Moisés viu atributos do caráter de Deus. A demonstração da glória de Deus é a demonstração de quem Ele é fazer algo para que algo dele apareça, é viver de uma forma que algo dele apareça, é demonstrar, é ser espelho. Ser espelho te lembra de alguma coisa? Vamos voltar um pouquinho no importante texto. Gênesis capítulo 1, verso 26 e 27, há uma declaração de objetivo. O objetivo da criação, ele diz, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Essa descrição de fazer a imagem conforme a semelhança é fazer um espelho, é fazer um representante. Ele não faz um outro Deus, mas ele faz um instrumento para que tudo dele seja demonstrado. Voltemos para Êxodo. Lá em cima do monte, Deus começa a fazer uma declaração de si mesmo para este Moisés. E a primeira declaração de si mesmo é, eu sou fiel, não terás outros deuses diante de mim.
eu tenho e construo relacionamentos íntimos e eu sou o Criador. Não há interferências na nossa relação, não há instrumentos que atravessem a nossa relação. Não farás para ti imagem de escultura. Ele diz sobre nós e sobre ele: eu te dei um nome, te chamei pelo meu nome, você é meu, eu sou verdadeiro. Portanto, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Os seus planos estão sujeitos aos meus planos. Eu sou o Deus Criador, você é criatura. Note como Deus vai se apresentando e colocando atributos do seu caráter. Eu sou o Criador, você é criatura, e você é uma criatura que foi feita para se relacionar comigo nesses termos. Lembra-te do descanso, lembra-te do dia do sábado para o santificar. Ele não para por aí. O homem foi feito à minha imagem, e a minha imagem é transmitida para esse homem a partir da educação que eu coloco. Portanto, eu coloquei uma representação de Deus na sua casa. Honra teu pai e tua mãe, e não mate. Não mate, portanto, não agrida e não fira a imagem que eu coloquei aqui na terra. Eu sou leal, não adulterarás. Eu sou o dono de tudo, não furtarás. Eu sou verdadeiro, não dirás falso testemunho. Eu não sou um ídolo, não cobiçarás. Observe, Deus manifesta quem Ele é a partir daquilo que Ele disse para que a gente faça. Portanto, Ele disse assim: eu te criei para a minha glória, viva dessa forma. E a gente pode entender o pecado a partir da perspectiva da glória de Deus, quando Ele diz assim: aquele que não ama, em 1 João, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Se Deus é amor, Ele me criou para demonstrar esse amor, portanto, amá-lo é glorificá-lo. Ser leal é glorificá-lo. Ser fiel é glorificá-lo. Ser verdadeiro é glorificá-lo. Estender a mão para ajudar e ser refúgio é glorificá-lo. E preste muita atenção sobre isso, porque quando Deus faz esse homem, ali chamando de mulher, fêmea no texto, Ele diz: far-lhe-ei uma auxiliadora. Há uma característica para a humanidade em ser auxiliador. Deus é auxiliador, Deus é ajudador, Deus é refúgio, Deus é socorro. E quando Ele cria a humanidade, Ele fala para o homem: far-lhe-ei uma auxiliadora. Note que tudo que somos e tudo que Deus nos chamou a fazer e a não fazer está diretamente relacionado à sua característica. A caminhada da terra foi definida por Deus para um destino, e esse destino é a demonstração dele. Eu disse isso para minha aluna. Falei para ela que ela não foi criada com o objetivo final de ser feliz, mas com o objetivo final de glorificar e viver demonstrando a glória de Deus. Ela olhou para mim e fez uma outra pergunta. Ela falou assim: mas esse Deus é por demais e egoísta. Levantei as sobrancelhas e esperei a conclusão desse argumento que bateu forte no meu coração crente. Ele faz tudo para Ele, é tudo para a glória dEle, é tudo palmas para Ele, é tudo para que Ele seja glorificado e aplaudido. Eu disse: não vou te dar nenhuma outra resposta quanto a essa pergunta específica. Se Ele faz tudo para a glória dEle, é exatamente isso. Ele faz tudo para a glória dEle. E ela disse assim: mas isso não é muito egoísmo? Um Deus que quer se relacionar comigo, mas no final das contas a glória é toda dEle? Eu falei: calma, que você precisa pensar no que eu falei e nos desdobramentos nessa nossa conversa que eu também falo com você. Deus faz tudo para a glória dEle. Deus faz tudo para que Ele seja demonstrado. Agora me diga uma das características de Deus, a primeira que lhe vier à cabeça. Eu faço essa pergunta para você também. Ela disse: Deus é amor. Eu digo: Deus é justo? Ela: sim. Deus é bondoso? Sim. Deus é misericordioso? Sim. Ele é pacífico? Sim. Tudo que existe de bom vem dele. Portanto, se a bondade aparecer, a justiça aparecer, a santidade aparecer, a misericórdia for demonstrada e tudo que existe de bom for efusivo e transbordar em todos os cantos da vida, o que isso tem de mal? Coloque esse exemplo. Imagine que alguém está infartando numa loja qualquer em um shopping. E quando os sintomas de uma coisa séria acontecendo no coração for ali sendo demonstrado para essa pessoa dentro de uma loja, num shopping, começar a aparecer,
Um médico que é uma autoridade em cardiologia disser assim, sai todo mundo, que agora é comigo. Ele está sendo egoísta? Ele está sendo presunçoso ou arrogante ou está sendo bondoso? Um outro exemplo. Imagina uma criança que está andando de colo em colo numa festa e agora ela está chorando. Aquela mãe seria egoísta se ela falasse, deixa a criança comigo no meu colo, porque eu sei fazer ela parar de chorar. Essa mãe está sendo egoísta? Deus é de fato egoísta quando Ele diz, deixa comigo que eu salvo. Deus está sendo egoísta quando Ele diz, eu sou bondoso em essência, deixa comigo, deixa que a minha bondade apareça. Existe alguma coisa de ruim que aparece quando Deus aparece? Egoísta sou eu quando eu me coloco como centro da existência, mas não sou capaz de manter nenhum coração do mundo batendo. Não sou capaz de fazer com que uma decisão boa sequer de fato seja tomada por causa de mim. Egoísta sou eu quando eu falo para todas as pessoas, olhem para mim e eu tenho muitos defeitos para demonstrar. Agora, quando Deus disse assim, você deve olhar para mim e me amar, Ele está dizendo que você deve olhar para Ele, porque Ele é 100% bom. Deus não se elevou e está no nível de existência onde Ele chegou no nível da bondade. Ele é a bondade. Nós não amamos e adoramos a Deus porque Ele foi e teve uma existência eterna tão bem aperfeiçoada que Ele pode ser classificado no nível do amor. Não, Ele é amor. Nós não cremos num Deus que atingiu um patamar elevado da existência. Ele é a existência. Deus é o objetivo, Ele é a régua de si mesmo e é por Ele que se mede todas as coisas. Portanto, se Deus ama a justiça, Ele vai amar as suas próprias características. Se Deus ama a bondade, Ele vai amar a bondade nele mesmo. Se Deus ama a santidade e ama todas as virtudes, Ele vai encontrar tudo isso em si mesmo. E quando Deus te abençoa, Ele reproduz uma característica dele em você. Olhe para a cruz, e esse foi o final do meu argumento nessa parte da conversa para ela. O que Deus deu para a sua salvação? Ela disse, Ele me deu Jesus. E o que Deus conhece que seja maior do que Jesus? Deus não mandou a cidade santa, Ele não mandou um planeta. Ele não mandou a maior coisa que existia para a nossa salvação. Ele se colocou na cruz. Portanto, na cruz, Deus deu tudo sem ter nada maior para dar. Isso é o retrato de um Deus egoísta? E a resposta foi, não. Portanto, a melhor coisa que Deus pode fazer para você é glorificar-se na sua frente. E a pior coisa que Deus pode fazer para você é deixar que você se glorifique. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus, não é um texto qualquer, não é um texto que a gente tem o direito de tirar a grandiosidade dele, porque ele diz que a gente deve fazer tudo para a glória de Deus. O que isso significa? Isso significa que se neste momento você está se preparando para prestar um vestibular, a primeira resposta que você, como crente no Senhor Jesus, aquele que acredita e estrutura a sua Bíblia pela Bíblia, deve ter pronta a resposta de que você está se preparando para fazer uma faculdade para a glória de Deus. Isso significa que se esse namoro não está glorificando a Deus, ele não tem direito de existir. Nós nos escandalizamos demais com casamentos que terminam e nos escandalizamos de menos com casamentos que não glorificam a Deus. Se hoje nós estamos nos perguntando para onde estamos levando os nossos filhos no processo educacional que escolhemos para eles, a Bíblia responde claramente, nossos filhos devem ser educados para que eles glorifiquem a Deus. Uma educação deve ser uma educação que leve crianças, jovens a glorificar a Deus. Qual é a razão desses boletos que estamos pagando, dos itens que estamos comprando? Seja carro, seja casa, seja apartamento, seja aquele sítio para aposentadoria, ou seja o celular. Tudo isso deve ser feito para que Deus seja glorificado. E tudo que não glorifica a Deus deve ser retirado da vida.
Volte para a sua Bíblia e olhe qual foi a essência, o DNA do pecado original. Quando nós olhamos para todos os textos bíblicos, ele está dizendo que houve um coração que decidiu não glorificar a Deus, e o texto é claro. Em Filipenses, no capítulo 2, verso 5 e diante, ele diz assim: tende em vós o mesmo pensamento que houve em Cristo Jesus, porque ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou por usurpação o ser igual a Deus, mas ele, e no texto diz, de um esvaziamento e de um degrau que Deus desce em Jesus Cristo em direção ao perdido. Ele se esvaziou, ele assumiu forma de servo, ele foi obediente, foi até a morte e morte de cruz. Ele foi até o ponto mais degradante, na lógica do amor, para a glória de Deus Pai. Mas quando o texto fala de Lúcifer, ele fala: subirei até acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Eu me assentarei no monte da congregação. E todos os textos sobre a vontade que Lúcifer manifestou é para que ele fosse glorificado e não Deus. Ele queria ser aplaudido. E essa lógica de uma glória para si mesmo e não para Deus, quando alguém que não é capaz de criar, não é capaz de manter, não é capaz de salvar e não é em si a fonte do bem, quer arvorar uma glória que somente alguém que tem essa característica pode ser, afeta uma lógica de pensamento, o resultado é tragédia. Ou você pode chamar de pecado, mas pecado gera tragédia. Quando Eva foi tentada, ela foi tentada a glorificar-se, viver por si mesmo com um objetivo diferente daquela que ela foi criada, seja como Deus. Os construtores de Babel deixaram bem claro o que eles queriam, e o texto diz que façamos para nós uma cidade, uma torre, cujo topo chega aos céus, e tornemos célebre o nosso nome. Não foi por nenhum outro objetivo que Nabucodonosor mandou construir uma estátua pura, de ouro, dos pés à cabeça, de 60 côvados, para glorificar a si mesmo, e é dessa mesma boca que saiu a frase: não é essa a Babilônia que eu construí? Glória para si. Há uma lógica de uma mente que deseja glorificar-se a si mesmo, como colocando frutas que produziu num altar, mandando graça para cima e recebendo glória para baixo. E Deus disse: eu não brinco com isso, porque não posso e não vou jamais glorificar alguém que não tenha características puramente santas e imortal em si mesmo, ou seja, só Deus pode ser glorificado. E só a glória dele nos satisfaz. E nada pode manter a eternidade, a sustentabilidade de uma vida que não seja para a glória de Deus. Faça tudo, ele disse, para a glória de Deus, porque a glória de Deus é a efusiva manifestação do seu caráter. Você fala bem, canta bem, escreve bem, dirige bem, joga bola bem, dá boas respostas, consegue reconstruir raciocínios complexos. Em outras palavras, você tem dons. Pergunte para a Bíblia qual é a intenção de Deus dar dons aos homens, e a Bíblia vai te responder: tudo que você faz bem é para a glória de Deus. Se você fala bem, você deve falar bem para alguém, para que esse alguém conheça alguma coisa de Deus que ela não conhece. Eu não estou dizendo só que você deve falar bem um texto bíblico. Eu estou dizendo que tudo que Deus coloque de habilidades na sua vida é para, de alguma forma ou de outra, ele seja conhecido. E quando Deus é conhecido, ele é conhecido na sua bondade, misericórdia, amor, justiça e paz, e tudo que emana dele. Quando você entra numa quadra para jogar bola, isso deve manifestar alguma coisa de Deus. Quando você decide perdoar, as pessoas têm que saber que aquilo é um efeito de Deus na sua vida. Todos os dons, em essência, é o estender das mãos de Deus nas nossas mãos. São os passos de Jesus nos nossos pés, porque se você olhar todos os textos da Bíblia que falam sobre dons, eles estão nada mais, nada menos reproduzindo a característica das ações de Deus na vida dos seus. Eu posso dizer a mesma coisa sobre fruto. Num texto muito conhecido sobre frutos, Gálatas 5:22 diz de características: amor, alegria, paz, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Olhe para como Jesus manifestou seus traços de personalidade. Ele não era amoroso, pacífico, com enorme domínio próprio. Esses são traços do jeito de ser de Jesus. Dons e frutos juntos têm esse objetivo: glorificar a Deus.
Quais perguntas eu posso fazer tendo em mente que o objetivo da minha vida é glorificar a Deus? A primeira delas é: qual é o papel da felicidade na minha vida? Eu digo para você o seguinte: quando nós procuramos felicidade a todo custo, o máximo que encontramos é uma frustração que é mascarada pela nossa vida de busca por êxtase, na verdade. Mas quando procuramos a glória de Deus, vivemos uma felicidade que jamais seria vivida sem que isso fosse acontecer. O objetivo da vida é glorificar a Deus, e sem alcançar objetivos não há nenhuma possibilidade de viver uma felicidade real e completa, uma satisfação de ser a pessoa certa no lugar certo. Qual a pergunta que eu devo fazer para as minhas experiências religiosas quando a gente fala de Deus e de glória? Mais do que entrar no culto e levantar a mão dizendo glória a Deus e pensar em glória como um êxtase da alegria que um culto revelou por todas as coisas que são de fato boas no culto, mas podem acontecer sem Deus, a pergunta é: esse culto glorificou? Vim para cá para glorificar? Eu digo isso para você que pretendeu procurar uma igreja, está procurando ou tem essa vida religiosa. Antes de dizer o culto foi chato, o culto foi comprido, o culto foi longo, não gostei do sermão, não gostei da música, pergunte para Deus: o Senhor foi glorificado com isso porque eu vim para cá para isso. Não vamos para a igreja para que a gente se satisfaça, vamos para a igreja para que Deus seja satisfeito com o nosso louvor, e a satisfação dele, e somente a satisfação dele, nos satisfaz. Quando Pedro e João se dirigiam ao templo, e ali nas escadarias do templo, logo no começo do livro de Atos, eles encontram com um homem aleijado. Duas coisas se destacam, e uma é muito importante para o nosso contexto. O homem olhou, pediu para eles uma esmola, e a resposta de Pedro, antes de dizer não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho te dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda, ele disse uma frase que você precisa dizer hoje. E deve-se alcançar esse objetivo quando se propõe a seguir Jesus, viver para a glória dele e glorificá-lo na eternidade. Pedro, fitando-o, disse: olha para nós. Olha para nós. O que aquele homem viu quando Pedro disse olha para nós? Não tenha nenhuma dúvida. Pedro tinha certeza absoluta que tudo que havia de um Pedro que outrora foi pescador havia desaparecido, e tudo agora que estava a serviço da glória de Deus estava vivendo no lugar do que um dia desapareceu. Quando ele disse olha para nós, ele não estava sendo arrogante para mostrar um galileu pescador. Ele queria que Jesus fosse visto, e Pedro, cheio do Espírito, vivia com um objetivo: demonstrar a Deus. Qual é a pergunta que você deve fazer para o mundo? E qual resposta você deve dar para o mundo? Se você está seguindo para a eternidade, eu te proponho uma resposta. Diga às pessoas para olhar para você, na certeza que elas encontrarão o Cristo que te glorifica.